Então, vamos agora para a nossa quinta questão aqui do módulo de precipitação, das questões questões tipo. Essa questão ela é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo um projeto, numa determinada cidade ou numa determinada região aí, numa bacia hidrográfica qualquer, a gente não tem a curva IDF, certo? A gente não tem a curva IDF daquele local. Então, em função disso, a gente vai ter que utilizar um modelo de regionalização. O que é esse modelo de regionalização? A gente vai pegar alguns parâmetros que regionais, certo? Calculados ali com postos pluviográficos da região. E esses parâmetros regionais vão nos ajudar a desagregar a chuva de um pluviômetro, ou seja, aquela chuva de 7 da manhã de um dia, 7 da manhã do outro, que é de um dia, e uma chuva de intervalos de tempo subdiário, de algumas horas ou até minutos. Então, como é que a gente desagrega essa chuva? Como é que a gente pega a informação de um pluviômetro e desagrega essa informação em tempos menores do que um dia? Esse é o ponto dessa questão, tá certo? De uma metodologia de desagregação da precipitação de um dia em intervalos de tempo subdiários, certo? E essa metodologia de desagregação, que a gente vai apresentar para vocês, é o método do Taborda-Torrico. Taborda-Torrico, tá? Foi que ele fez, e aqui tem uma ideia do que ele fez. Ele pegou o país todo, aqui eu estou pegando a parte norte do Nordeste, desse mapa, e para o país todo ele criou zonas, por ser chamado de isozonas, tá certo? Zonas de mesmo valor de quê? Dos parâmetros de desagregação que a gente vai utilizar. Tá? Então, aqui ele criou essas regiões aqui. Então, por exemplo, essa região bem aqui assim, amarelinha, é a isozona C. Aqui na zona da mata, ó, né, pegando aqui o estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, a zona da mata aqui, ela vai ser a isozona B, não é? Essa outra aqui, ó, então aqui a gente tem aqui a transição, laranja, e até essa cor aqui, o H, né, que é uma mais quente, ou mais quente, tá certo? Que aqui no centro do Ceará, então a gente tem aqui essa outra isozona, que é a isozona H. Então, para cada região, a gente definiu uma zona, essa zona. E para essa zona, ele definiu um parâmetro que relaciona, por exemplo, a chuva de 1 hora a chuva de 24 horas. Quantos por cento a chuva de 1 hora é de uma chuva de 24 horas? E aqui também ele achou um percentual da chuva de 6 minutos para a chuva de 24 horas. Isso aqui é importante para a drenagem urbana. Vou ter tempos de concentração de 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos. Então, com isso aqui, a gente consegue ir até a drenagem urbana, né? Então, ele fez essa razão. Para cada isozona, ele tem uma razão. E essa razão entre a chuva de 1 hora e 24 horas, ela também ela é função do período de retorno. Aqui eu tenho o período de retorno de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos e 10 mil anos. 1000 anos e 10 mil anos é relevante para a gente porque ela está associada ao período de retorno de barragens, do dimensionamento de vertedor de barragens. Tá? Então, aqui, e você vê que para chuva intensa na cidade, está colocando período de retorno de 5 a 50 e de 100 anos, né? Que pega tanto micro quanto macro drenagem. Nessa outra, não. É porque ele está imaginando aqui que os tempos de concentração de uma barragem vão ser maiores do que 1 hora, né? Por conta do tamanho da área. Tá? Então, foi por isso que não colocou períodos de retorno desse ordem de grandeza também para cá, e também porque era mais difícil. Mas justifica também porque aqui é mais drenagem urbana, ou drenagem até mesmo em estradas, e aqui é a questão mesmo de dimensionamento até de vertedouros chega. Então, a nossa questão toda agora é o quê? Aplicar esse método, certo?
Para isso, primeiro, ele tem que saber que região a gente está interessado em fazer o cálculo do método. Depois disso, calcular essa precipitação de 24 horas, porque ela é fundamental para calcular de 1 hora. E aí, professor, e se eu quero uma precipitação intermediária entre 1 e 24 horas? Aí a gente vai ver que a gente interpola, certo? Só que o método de interpolação, ele vai ser antigamente era no papel semilogarítmico, ou seja, a gente vai trabalhar precipitação na escala natural e os tempos na escala logarítmica. Quem precisa mais usar esse papel semilogarítmico, a gente faz a interpolação aqui, utilizando essa configuração do semilogarítmico, no logaritmo no tempo e natural na precipitação, aqui no próprio Excel, como a gente vai ver. Tá? Então, a gente pode fazer essa interpolação. Então, vamos lá. Então, vamos agora desenvolver passo a passo esse problema. Então, o primeiro ponto é que a gente está numa barragem no município Senador Pompeu, com uma área de drenagem de 350 km² e tempo de concentração de 4 horas. Então, Senador Pompeu está aqui nessa região H, certo? Ela está na isozona H, no coração do Ceará. O sertão central aqui cearense, a gente vai ter os municípios Senador Pompeu, Quixeramobim, Milhã, Solonópole, tá certo? Essa região aqui do coração aqui do sertão central, tá? Então, nessa região, a gente tem as informações de um posto pluviométrico. Esse posto pluviométrico, as máximas anuais do posto, então foi feito, eu peguei aí a série temporal da precipitação diária e peguei a maior chuva de cada ano. Foi de 1971 a 2000, alguma coisa assim. E aí eu calculei que a precipitação média desse posto, a média das máximas anuais, é de 120 milímetros e o desvio padrão de 40 milímetros. Muito bem. Aí o que é que eu quero? Eu quero calcular, calcule a chuva de projeto a ser utilizada, o vertedor, sabendo que o dimensionamento, o período de retorno de dimensionamento desse vertedor é de 1000 anos. Pronto, é isso que eu quero. Então, calcular a chuva de 1000 anos desse vertedor para a duração de 4 horas. E para um período de retorno, então, 1000 anos para uma duração de 4 horas. Qual é a chuva que tem 1000 anos de período de retorno e duração de 4 horas? E eu só tenho a informação de quem? Do posto que? Pluviométrico. Tá certo? Não tem um pluviográfico. Então, só tem a chuva daquela de 7 da manhã de um dia às 7 da manhã do outro dia, que eu vou chamar de chuva diária. Então, usando o método Taborda, eu vou saber aqui a região, sabendo a região ser a isozona H. Muito bem. Mas para aplicar aqui, eu tenho que saber quem é essa chuva de 24 horas. Como é que eu chego nessa chuva de 24 horas? Chego nessa chuva de 24 horas da forma que eu vou mostrar. Então, a gente primeiro sabe a área, sabe o tempo de concentração, que é a chuva de projeto, sabe o período de retorno, e eu já sei também qual a relação entre a chuva de 1 hora e a chuva de 24 horas. Para 1000 anos, a relação entre a chuva de 1 hora e a chuva de 24 horas é 46,3%. Ou seja, a chuva de 1 hora é 46,3% da chuva de 24 horas. Tá? Então, aqui eu já coloco aqui o valor da fração. 46,3 dividido por 100. Dá 0,463. Então, eu já sei a fração. Agora, só me cabe calcular a chuva de 24 horas. Então, como é que eu vou fazer para calcular a chuva de 24 horas? Eu sei a média e sei o desvio padrão. Sabendo a média e o desvio padrão, eu posso fazer um ajuste de uma distribuição de probabilidade, certo? De extremos. A probabilidade de extremos que a gente vai utilizar é a Gumbel, tá? Então, eu tenho aqui uma distribuição de probabilidade do tipo a Gumbel, certo? Então, nessa distribuição de probabilidade, a gente já viu uma aproximação que foi proposta pelo VT-Show, certo? Que eu digo que se eu tenho aqui a probabilidade de excedência, certo? A probabilidade de excedência, lembre que é o recíproco do período de retorno. Dada essa probabilidade de excedência, ou seja, dado o período de retorno, eu tenho condição de calcular qual é o valor desse XT aqui. Como? Eu vou ter, então,
vou dizer que esse valor aqui do xt, com esse período de retorno aqui, vai ser mi, que é a média, mais kt vezes sigma. Esse kt depende do período de retorno e depende da distribuição de probabilidade. Então, o kt para a distribuição Gumbel é dado por essa equação aqui, menos raiz de 6 sobre π, que multiplica 0,5772 mais ln de tr dividido por tr menos 1. Esse tr aqui está associado a essa probabilidade de excedência, tá? E essa fórmula aqui está associada à função Gumbel. Professor, se fosse um log Pearson, tinha outra fórmula. Se fosse uma distribuição normal, que não se adequa a extremos, teria uma outra fórmula, tá? Então, a fórmula diz a distribuição e esse TR me informa qual é a probabilidade de excedência. Então, no nosso caso aqui, é a aplicação direta dessa equação, ó. 6 elevado a 0,5 dividido por π, que multiplica aquilo lá, tá? Então, aqui eu sei que a distribuição é Gumbel e que o período de retorno é 1000 anos, então eu vou encontrar um KT 4,94. Toda vez que for Gumbel e 1000 anos, o KT é 4,94? Sim. Certo? Então, é isso. Aí, com isso, eu tenho condição de calcular a precipitação de um dia. Por que eu estou chamando a precipitação de um dia? Porque aquela precipitação de 7 horas da manhã, às 7 horas da manhã de um dia, às 7 horas da manhã do dia seguinte, que é a precipitação do pluviômetro, tá? Então, vou ter que a média é 100, C20, mais KT, vezes o desvio padrão. Com isso, eu tenho a precipitação de um dia, que é 346,8. Beleza? Tá claro? Faça assim, certo? Aí, agora, o que é que eu tenho que fazer? Achar a precipitação de 24 horas. A precipitação de um dia não é a precipitação de 24 horas, não? Não. Porque essa precipitação de um dia é aquela medida entre 7 horas da manhã de um dia e 7 horas da manhã do dia subsequente. Se eu tivesse um pluviógrafo e olhasse a precipitação de 24 horas, ela podia começar às 7 horas da manhã de um dia e terminar às 7 horas da manhã do outro dia. Podia ter começado às 8 horas da manhã de um dia e terminado às 8 horas da manhã do dia seguinte. Podia ter começado às 12h40 de um dia e terminado às 12h40 de outro dia. Podia ter começado às 11 horas e 7 minutos de um dia, terminado às 11 horas e 7 minutos de outro dia. Então, de fato, essa precipitação de um dia é um subconjunto dessas precipitações possíveis de 24 horas que eu teria no pluviógrafo. Então, a gente pode aplicar aqui uma estimativa de regionalização também sobre essa precipitação de um dia para transformar na precipitação de 24 horas. A gente costuma utilizar aqui uma majoração de 10%, certo? Para transformar a precipitação de um dia numa precipitação de 24 horas. De onde é que vem isso? De algum parâmetro regional, tá? Então, a gente transformou agora a precipitação de um dia do pluviômetro, tá certo? Numa precipitação de 24 horas. Aí, com isso, majorou. Pronto. Aí, se eu tenho a precipitação de 24 horas, eu tenho condição de entrar nessa tabela. E facilmente agora, já que eu sei o valor do fator aqui de ajuste, né, do percentual aqui, que é 0 para 1000 anos, 0,463, calcular a precipitação de uma hora. Então, o H, 0,463, vezes a precipitação de 24 horas, me dá a precipitação de uma hora. Beleza. Pronto. Então, agora eu tenho a precipitação de uma hora e tenho a precipitação de 24. Qual é a precipitação do período de retorno? Para o tempo de concentração de 4 horas? Interpolo. Tá? Então, essa interpolação aqui vai ser a interpolação naquele semilogaritmo. Eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês lá no Google Classroom, essa interpolação. Então, aqui é como se eu vou ter, como se eu tivesse agora aqui, precipitação na escala natural, e aqui eu vou ter agora o logaritmo do tempo. E aqui eu vou ter uma hora, o log de uma hora, e o log
o log de 1 hora, deixa eu apagar aqui. E aqui eu tenho um log de 24. Muito bem. Aqui eu tenho o valor do P de 1 hora. E aqui eu tenho o valor do P de 24. Esse logaritmo que eu falei para vocês, né? Pronto. Então, se eu quero agora uma outra duração, 4 horas, eu vou ter aqui log de 4. Que é o que eu estou querendo saber. Pronto. Aí agora, fácil, certo? Velha semelhança de triângulo, interpolação, tranquilo que eu vou ter agora. O P. Então, eu vou fazer assim, né? O P que eu quero menos o P1 dividido por P de 24 menos P1 vai ser igual a log de 4 menos log de 1 dividido por log de 24 menos log de 1. Aqui eu tenho esse valor, para facilitar, você vai chamar de alfa. Então, eu vou dizer que o P asterisco, para não ter que repetir tudo, é igual a P1 mais alfa, P de 24 menos P1. Pronto. Então, isso aqui eu calculo, né? Isso aqui é o log de 4 menos log de 1, tal, tal, tal. Pronto. É isso que eu vou colocar lá na minha planilhazinha. É isso que está aqui, ó. C34, que é o P de 1, mais C33, P de 24 menos P de 1, que multiplica aquele que eu chamei de alfa lá, que é aquele log de 16, que é 4 horas, menos log de 1, log de 24 menos log de 1. Pronto, tem a interpolação. Então, agora eu tenho o meu valor da minha precipitação com 4 horas de duração e período de retorno de 1000 anos. Não é fácil? Tranquilo. Aí agora o que é que eu quero? Terminei? Não necessariamente. Se eu peguei um pluviômetro, eu vou ter que fazer aqui um ponto. Se eu vou pegar aquela no ponto, eu tenho que aplicar aquela redução diária, certo? Tenho que aplicar a redução diária, que nós vimos já em exercício anterior, certo? Aquela redução diária, qual é o valor da redução diária? Eu aplico a equação regional. Tem outras equações regionais? Tem. Cada região do país tem a sua. Cada país também tem alguns lugares que até já padronizaram um pouco mais isso. Aqui no Brasil ninguém padronizou muito, mas a gente usa essa equação regional, que foi uma dissertação de mestrado feita há uns 30 anos ou mais atrás, né, 40 anos atrás. Então, posso até refazer um pouco essa equação em algum momento. Então, a gente tem essa aqui, 1,022, que a gente chama de W lá, a área da bacia dividido por 25. Então, essa redução de área para uma bacia de 350 km², a gente vai aplicar esse fator de redução, 0,748. Eu vou pegar, então, a precipitação e aplicar esse fator de redução. Com isso, eu tenho a precipitação na área da bacia de 350 km² para 198,9 milímetros, certo? Quero calcular a intensidade de chuva, também posso. Dividir isso aqui por 4, eu tenho a intensidade de chuva, né? Então, pronto, posso calcular a partir daqui até o ietograma. De continuar fazendo e calcular o ietograma como nós fizemos no exercício 3 anteriormente, mas não vou fazer isso porque é similar ao 3, é a mesma formulazinha, é a mesma metodologia. Tá? Então, com isso a gente tem a precipitação na área. Essa questão similar a ela, uma questão similar a essa, vai cair na prova, possivelmente
cairá até o cálculo do ietograma. Então, continuar daí utilizando a questão anterior. Tá bem, pessoal?